Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema reencarnação. É um tema muito importante à luz da doutrina espírita. E o nosso convidado vai ser o presidente do GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, Rômulo Almeida. Vamos só aguardar o nosso convidado chegar aqui para poder participar da live com a gente, né? Nil, Rita, Jaque, Escola Ribeiro de Araújo, todos vocês que estejam chegando, né? Sintam-se em casa, podem enviar perguntas para a gente vai estar tentando responder. Eliette, muito feliz por vocês estarem conosco, né? Na noite dessa sexta-feira. Heloísa, Leone, sejam bem-vindos. Vamos aguardar nosso convidado, né? Rômulo. Ele já deve estar chegando. Então, quero saber de vocês, já estão participando do sorteio do livro? Olha, a promoção encerra na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos tomar conhecimento de quem é o ganhador ou a ganhadora, né, desse livro. Esse livro que é muito interessante, que conta um pouco da história de personagens, né, na vida após a morte e a vida continua. Uma psicografia de Chico Xavier, saudoso médium Chico Xavier, através do espírito André Luiz, né, que muita gente já conhece, através do filme Nosso Lar. Também recomendo, um filme bem interessante. A gente sabe que os filmes, né, não são assim toda a verdade, mas é com base no livro. Olha lá, nosso Rômulo chegando. Deixa eu chamar ele aqui para a gente iniciar o nosso papo. Vamos só aguardar o nosso Rômulo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música. É, né, Jaque? Firme e forte, muito bem. Seja bem. Rômulo já está chegando. Olá, Rômulo, boa noite. Oi. Seja bem-vindo. É melhor deitar a tela, né? É, acho que está um pouquinho, então subir mais um pouquinho o celular. Não deitar, você vai ficar horizontal, é. Você só posiciona de uma forma que dê para ver você melhor. Isso. Deitado vai ficar Foi o que eu fiz. horizontal. Só que você. Mas tem que ser na horizontal. Na vertical. Tá na Vertical horizontal. melhor. Você. É na vertical? Ah, tá. Isso. E Aí você só coloca uma forma de que. Isso, sustenta um pouquinho, né? Coloca um livro embaixo. afastar mais aqui para poder ver Para se. ver você Ou melhor. juntar mais. Não sei como que eu vou fazer. Essa Pronto, distância é questão de distância. tá ótimo. Isso, dessa forma aí a gente está conseguindo te ver bem. Boa noite, Sandra Mara, seja bem-vinda também. Então, gente, como eu estava falando, nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, porém muito vasto. Tem muitas perguntas, o pessoal mandou muitas questões para a gente. E aí eu combinei com o nosso convidado, Rômulo, que é o presidente do GESA, acabei de falar há pouco instante, o GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, do qual fazemos parte. Eu combinei com o Rômulo, que a proporção das perguntas foram muitos questionamentos. Ele prometeu, vai gravar um vídeo para a gente, em forma de palestra, e a gente vai estar divulgando aqui nas redes sociais do GESA, tá bom? Então não fiquem aflitos, agoniados, para dar para responder tudo. E o que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai estar encaminhando através de vídeo, tá certo? Rômulo, Heloísa está aqui pedindo para você baixar um pouquinho o celular. Agora tá ótimo, né? Pronto, tá bom? A conexão da sua internet parece que não está muito boa, viu? Tá, A minha? Isso, tá falhando um pouquinho mais. Agora regulou. É só para perto do Wi-Fi. Aí eu posso ir para mais perto do Wi-Fi, se for o caso, se precisar. Qualquer coisa a gente vê. Eu posso até fazer isso, né? Logo, né? Vamos fazer nossa prece, né? Primeiro. A gente vê, de acordo. Agora parece que tá bom. A que só melhorou.
Aí eu queria te pedir para você fazer a nossa prece de hoje, para me ensinar os nossos trabalhos, tá bom? A palavra é sua. A internet dele pausou. Travou. Ele saiu para entrar. Tá, gente? Travou um pouquinho. Vamos pedir desculpas, né? É a internet. Só um momento. Tem dessas coisas, né? Vamos esperar ele voltar, tá? Já já ele tá voltando para a gente iniciar nossos trabalhos de hoje. Então, vocês pesquisaram, vocês estudaram um pouquinho na internet, estão afiados, tem muitas perguntas. A gente separou aqui algumas questões, mas fiquem à vontade de perguntar outras coisas também, tá? Deixa eu ver se o Rômulo já voltou aqui. Ele deve estar procurando o melhor posicionamento, né, da internet na casa dele. É isso. Nós continuamos com a nossa casa fechada. O Grupo Espírita Semente de Amor Gesa. Ah, tá chovendo, né? É isso mesmo, Heloísa. Aqui não. Então, nosso grupo fica localizado ali na região de Cosme de Farinhas, na rua Jaguarari. Nós continuamos com as atividades, né, doutrinárias de estudo online. Podem, né, procurar a gente no direct, tomar informação. Quais são os dias de estudo? Nós não paramos. Dias de tratamento também, temos tratamento terapêutico espiritual Maria da Luz. Mas as nossas doações, né, a assistência social para as famílias lá no GESA, cadastradas, continuam. Uma vez por mês, nós doamos cerca de 50 cestas básicas. E para isso precisamos da ajuda de vocês. Então, quem puder, por favor, qualquer doação, qualquer valor é importante para a gente. Ou então podem reunir alimentos, né? Entrar em contato com a gente vai buscar de alguma forma, tá bom? Vamos ver se o Rômulo conseguiu voltar. Ainda não. Já deve estar voltando, deve estar com problema de conexão. Como a Heloísa falou, tá chovendo muito, né, Heloísa? Salvador tá assim. Aqui parou um pouquinho. Mas então, o que é que vocês têm de curiosidade sobre a reencarnação? Nós separamos algumas perguntas aqui que achamos interessantes, né? Tem muita gente que tem dúvida. Na semana passada tivemos uma live sobre se os animais têm alma, têm espírito, se podemos reencarnar como animais ou não. O Rômulo vai estar tocando nesse assunto também daqui a pouquinho, né? Ele hoje vai estar falando se a gente escolhe, né, o nosso sexo para vir, o nosso corpo, né? Se as provações da vida somos nós que escolhemos. Então, tudo isso depende do planejamento da reencarnação. E o Rômulo não está conseguindo. Ele deve estar com algum probleminha na conexão. Já já ele aparece, certo? Deixa eu tentar falar com ele aqui. Boa noite, Raimundo Nonato, né? Live Mônica, sobrinho, Eze Ravale, todos vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Eu estava falando a princípio, gente, do sorteio. Você que ainda não está seguindo o GESA, você que ainda não curtiu a foto oficial, não marcou alguns amigos, não está fazendo parte da promoção. Então vai lá, corre na foto oficial, assim que terminar aqui a live, participa do sorteio. É um livro muito interessante, você vai receber na sua casa. Olha só, maravilhoso, né? Na segunda-feira a gente está fazendo sorteio, vai estar descobrindo quem foi o ganhador ou a ganhadora, tá bom? O Romulo ainda não conseguiu, gente, voltar. Eu acho que vou precisar sair.
Para ver se ele consegue retornar aqui. Olá, Bárbara, boa noite. Vamos ver se ele está... como o Elo já falou, acho que é a conta da chuva, né? Que o Rômulo na região da Pituba, pode ser que lá não esteja uma conexão muito boa. E geralmente é boa a conexão dele. A gente já fez live com ele aqui, deu tudo certo. Boa noite, Mônica Sobrinho. Seja bem-vinda. Pronto, ele está voltando aqui agora. Vamos tentar novamente, vai? Pronto, acho que agora está tudo certo. Acho que ele estava procurando um local da casa com a conexão melhor. Pronto, Rômulo? Ó, eu entrei com o sinal do meu celular, porque o sinal da internet, incrível, mas caiu. Eu nunca vi, difícil de acontecer, mas caiu. Eu estou com do meu celular, que não falha, não. A Heloísa falou há pouco que deve ser a chuva, que está chovendo muito. Pode ser, pode ser. Então vamos dar início, né? A prece, porque a gente acabou não escutando. Eu vou repetir. Se eu pedir a Raíssa que reinicie aqui, para o outro restabelecer também, por segurança, né? Isso, ótimo. Então vamos... ansiosa, né, Mônica? É verdade. Sandra Mara também. Estamos todos ansiosos. É um assunto muito, muito intenso, gente, muito vasto. Eu creio que não vai dar tempo de ele tocar em todos os assuntos tão importantes. E vai ficar realmente essa palestrazinha que ele prometeu para a gente para a semana que vem, tá bom? Vamos lá, vamos lá nossa prece. Vamos lá, então vamos. Não teve nem a prece, né? Vamos lá então. Não pode ficar sem prece, não. Vamos seguir o nosso pensamento, rogando ao nosso Pai Celestial que nos abençoe nessa noite, para que nós todos possamos tirar o máximo proveito, que as pessoas sejam esclarecidas, que nós todos possamos aprender um pouco mais sobre essa dádiva divina tão importante que é a reencarnação, que venha a abrir uma nova luz no caminho de cada um de nós, para que nós possamos viver melhor, sabendo que somos imortais, que Deus nos criou um dia, mas nossa evolução não tem limites, porque o nosso Pai Celestial também não tem limites. E a reencarnação é o meio que nós nos utilizamos para chegar mais perto dele, um passo de cada vez. Que a paz nos envolva, Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Esse é José Tenório Rômulo de Almeida, nosso presidente do GES, a Grupo Espírita Semente de Amor, um engenheiro que está aqui, que amorosamente aceitou o convite de mais uma vez estar aqui conosco, falando hoje sobre o tema reencarnação. Tá? Rômulo, eu vou iniciar logo as perguntas, e você já pode também dar boas-vindas ao pessoal sobre a sua fala, certo? Então, mais ou menos você já iniciou desde a prece e adentrou um pouquinho o tema, né? E a primeira pergunta seria: o que é reencarnação? O espírito ou ser humano volta como outra pessoa? Quem reencarna, né? Explica pra gente esse processo. Pois não, então, como o próprio nome diz, reencarnação, outra vez na carne, certo? Então, a carne é o nosso corpo, nós chamamos carne, né? E a reencarnação é isso, são na carne outra vez, ou seja, o corpo todos sabemos, embora a gente não queira aceitar, mas vai virar pó. Ninguém fica, até hoje não conheço ninguém que tenha ficado com o corpício, vai acabando, vai indo, e a gente tem que... Pensa que acabou. A maioria, a minoria pensa que acabou. Mas ainda bem que a maioria acredita na reencarnação. Agora, acreditar é uma coisa, vivenciar é outra, como nós veremos. Então, a reencarnação nos demonstra que nós, e Jesus nos falou, nos legou sobre isso, que nós voltamos
a carne outra vez, volta a ser neném, que maravilha, hein? Voltar a ser neném, volta assim, toda vez. É isso que é reencarnação, voltar a ter experiência. Mas é no mesmo corpo? Não, é em outro, volta a ser neném, no outro corpo, né? Outro pai, outra mãe, às vezes outro país, ou, às vezes outro sexo, como nós veremos mais adiante, tudo pode ser. São experiências, cada reencarnação é uma experiência. E nós vamos ter que aprender tudo, então é preciso muita experiência para aprender tudo. Exatamente. Então, Rômulo, para que reencarnar? Ou seja, qual a finalidade, qual o objetivo da reencarnação, né, dessas vidas sucessivas, de voltar novamente? É para cumprir o nosso papel na criação, conforme os espíritos dizem. Porque se a gente for observar a natureza, tudo evolui. Olha como era a Terra há 4 bilhões e meio de anos, era uma bola de fogo. Olha como ela está hoje. Então, olha como eram as espécies no começo, né? E olha como elas estão hoje. Olha como era o homem das cavernas e olha como o homem está hoje. Tudo evolui. Tudo vai evoluindo, porque essa Deus criou assim. Não me pergunte por quê, aí eu não saberia dizer. Mas tudo evolui. E nós também. Agora, um dos meios de nós, espíritos, nós não somos o corpo, nós somos espíritos, é através desse processo da materialização num corpo de carne que nós vamos aprendendo a cada oportunidade. E vamos evoluindo. A Sandra Mara acabou de perguntar aqui agora, através dos nossos comentários. Sandra Mara é uma internauta que está acompanhando o GESA já há um tempinho. Agradeço, Sandra Mara, a sua audiência. Ela está perguntando se nós, no planejamento reencarnatório, se existe um planejamento, se nós que escolhemos nossos pais. Se nós sabemos. Se nós eu perdi um pouquinho da parte dos pais aí. É isso que ela está perguntando. Se nós escolhemos nossos pais, né? Se é um planejamento. Sim. E aí ela está fazendo a pergunta aqui, se nós necessariamente teremos que lidar com as mesmas pessoas, caso ainda não tenhamos mais pendências, né? Mas vamos focar primeiro na questão dos pais, da família, né? Olha, a família material, como Allan Kardec diz num determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, família corporal, família espiritual. A família espiritual é muito mais ampla. Mas bota amplo muito mais, dezenas de vezes mais ampla. Hoje eu posso ser pai, amanhã eu posso ser filho desse mesmo pai. Porque são experiências. Então, normalmente, via de regra, é combinado. As famílias são planejadas antes. Via de regra. Mas toda regra tem exceção. Exatamente. Certo? Mas via de regra, sim. É combinado. Ainda está falhando um pouquinho. Acho que é a conexão novamente, né? Será que já voltou à internet normal ou seus dados móveis? Tá. Deixa eu ver aqui. Rapaz, que coisa, hein? Deixa eu ver se voltou. É conexão mesmo. Pronto. Voltou não? Melhorou. Voltou não, viu, Adriano? Tá me escutando? Estou escutando, sim. Escutando bem. Pronto. Parece que agora melhorou. Então, é possível ter ideia do número de vezes que já reencarnamos? Ou é possível também diminuir o número das reencarnações? Ou se sim, como podemos fazer isso? Olha, são muitas encarnações. Normalmente, nos dias de hoje, os espíritos nos dizem... Por exemplo, ontem, o espírito Tiahuana disse, olha, tem 180 anos que eu estou na erraticidade. A última encarnação dele foi há 180 anos atrás. Então, normalmente, hoje em dia, isso é normal. 180 anos atrás. Mas se você for ver no primeiro mandamento, olha só, a humanidade hoje, 5 mil anos depois do primeiro mandamento, 5 mil é mais ou menos, 4 mil anos atrás do primeiro mandamento, né, dos 10 mandamentos. Olha só, ele diz assim, porque eu sou o teu Deus, no primeiro mandamento está logo dizendo isso. Amarás o seu teu Deus, porque eu sou teu Deus que tirou do Egito, blá, 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 e diz assim, que faz a sua justiça
prevalecer sobre os maus na terceira e na quarta geração, e faz a misericórdia sobre os justos em 1000 gerações. Essa parte não tem em toda a Bíblia, porque cortaram, mas está lá no original grego. Quer dizer o seguinte, que você não pode reencarnar como seu próprio filho. Porque você ainda está encarnado, você que gera. Como é que você vai reencarnar? Hoje em dia já até pode, porque tem tecnologia para isso. Mas naquele tempo de Moisés não podia, né? Mas na terceira, ou seja, como neto, e na quarta, como bisneto, era o mais comum. Então demorava o quê? 50, 100 anos. 50 anos já encarnava outra vez, entendeu? Hoje em dia demora mais. Demora mais. E a gente vê isso em Mas, crianças que às vezes, crianças de pouca idade, têm idade, e que parece que são espíritos velhos, né? Que sabem tanta coisa, se expressam de forma tão diferente que deixa a gente encantada, né? Poxa, isso parece um espírito velho, né? A gente costuma dizer assim. Então, assim, nesse porque sentido. consegue ter acesso às informações, às vezes, da reencarnação. Agora, eu estou dizendo isso aí de uma maneira normal, geral. Mas Sim. existem exceções. Por necessidade, pode ser que reencarne logo. Pode ser que reencarne assim com 10, 20 anos, depois já volta. São casos excepcionais. Certo. Tem outra que pergunta também, Romo. A doutrina espírita trabalha atualmente com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Você pode explicar para a gente um pouquinho de cada coisa? Que seria Vamos pela ordem. Normalmente, uma encarnação ordinária, vamos dizer assim, comum, ordinária no sentido de comum, hein? Não estou ofendendo, não. Comum. A encarnação, você sempre todo mundo tem uma missão. Quando você tem um filho, é uma missão, certo? Você tem uma obrigação em relação aos filhos. É provas e expiações. Você vem aqui passar por provas. E a expiação é uma coisa assim. A prova é uma coisa que você aprendeu e vai fazer a prova, como na escola. Você vai pôr em prova se você realmente já consolidou aquele ganho, certo? A, aprendeu, né? a expiação é o seguinte: você está na expiação, você está consertando o mal feito e consolidando aquilo que você realmente. Aí não vou lá consertar. A expiação é isso. É para você consolidar o conhecimento. E a missão são para espíritos superiores que vêm com a missão, né? Mais elevada. Mas uma missão ordinária de todo mundo é ser pai, por exemplo, ser mãe. Ter uma missão que você qualquer abraçou uma carreira. Tem uma série, às vezes, varia muito. Então, tem todos esses aspectos na reencarnação. E o karma? Que às vezes as pessoas dizem assim, ah, esse é meu karma. Existe isso assim na base da doutrina espírita? Karma. A doutrina espírita não usa esse termo karma, assim, na codificação, né? Ele usa lei de causa e de efeito. Karma é um termo do sânscrito, que quer dizer ação. Se você for olhar direitinho, lá no que ele quer dizer com isso, karma é como se fosse assim, aquilo que você é capaz de fazer. É o resultado da sua ação. Então, por exemplo, é como se fosse sua especificação. Por exemplo, se eu tiver um carro de Fórmula 1, o que é que ele é bom? Ele é bom em correr. Mas não bote peso nele não, que ele não aguenta. Então ele tem as características. Então o karma são suas características, boas ou ruins. Então, de acordo com a vida, as experiências que você vive na vida são em função daquilo que você precisa ou está deliberado que você vai trabalhar naquela encarnação. E em função da sua especificação, você não vai mudar só porque reencarnou. Não, aquilo que você imprime no seu DNA, as suas características, suas tendências, seu potencial. É isso que é karma. Pode ser bom e pode ser ruim. E o pessoal geralmente leva mais lado ruim, né? É uma coisa Só leva para o ruim. lado ruim, mas pode ser Sim, coisa boa. que bom então. Rômulo, há reencarnações apenas na Terra, no planeta Terra? E se sim, qual a posição da Terra no contexto do universo?
A internet teve travou de novo, gente. Hoje realmente, né? Tá um pouquinho difícil. É a chuva. Com certeza a chuva. Ah, voltou aqui. Voltou agora. Pronto. Voltou a minha. Eu voltei para o sinal daqui de casa. O carro da sua internet. Então, tá um carro esse negócio aqui. Você quer que Então, repita a pergunta? Não, diga. onde foi que você. Se há reencarnações apenas na Terra, e onde se está a Terra, né, nessa posição? A reencarnação é em muitos lugares. Mas só que, como disse Jesus, a casa do meu pai tem muitas moradas. Tanto aqui no planeta Terra tem inúmeros, como fora dele. Isso no mundo visível para nós, e no invisível. E nos mundos paralelos, no multiverso. Né? Se fala hoje em multiverso. Então são infinitas as moradas da casa do meu pai. E estão todas à disposição para a gente vivenciar as experiências. A gente chegar assim, aí, por isso que Jesus disse: farão tudo que vós sois deuses. Farão tudo que eu faço e muito mais. Não foi eu que disse, não, foi ele. Está lá no Evangelho. E qual seria a Porque posição da Terra no contexto do universo? Né? Já que agora, a Terra é um planeta de provas e expiações, conforme dizem os espíritos, que anunciam agora, para esse momento, que nós estamos numa transição. O que é uma transição? É um momento em que nós estamos fazendo uma, digamos assim, um upgrade, uma troca com outro planeta, ou outros planetas, outros mundos, trazendo pessoal, digamos, melhorzinho para cá, para dar apurar a raça aqui, vamos dizer assim, né? Raça no sentido moral, tá? Para apurar a moral do pessoal daqui. Então tem uma turma que aqui não dá para ficar mais. Aí eles vão para outro lugar onde eles vão ser mais úteis. E tem outros, e a gente precisa de alguém que puxa a gente para cima. Então vem outro no lugar que puxa a gente para cima. Então uma pandemia como essa é um bom momento de fazer isso. Porque você pode direcionar esses nascimentos. Então a Terra vai deixar de ser de provas e expiações e vai passar a ser, vai passar por um período de regeneração, caminhando para ser um mundo ditoso, um mundo feliz. Mais adiante. Então está nesse. Vai demorar. Não é assim, não. Logo no mundo espiritual são 10 mil anos, 5 mil anos, 1000 anos. Dizem que são 1000 anos. Diz Haroldo que são 1000 anos. A Mônica Sobrinho está falando aqui agora, um questionamento aqui pelos comentários. A criança que é logo ao nascer morre. Aí ela perguntou, será que seria a última reencarnação? O que você acha? Não. Não, nós temos até um livro chamado Libertação. Eu acho que é no livro é um livro de André Luiz. Eu posso estar errado, tá? Mas é um de André Luiz. Que acontece um caso que volta 3 vezes. É um triângulo amoroso, o menino, eles brigam, aí o que ficou com a mulher para 2 homens, aí a que ficou, o outro não gostou, se revoltou, além de se matar, tomar veneno, ainda se jogou no Rio Paraguai. Resultado, mais adiante ele voltou no Rio de Janeiro como filho desse casal. Só que ele não durou muito, porque ele destruiu o seu próprio aparelho respiratório. Aí ele morreu de croup. Não demorou 1 mês. Aí voltou. Aí depois ele tornou a encarnar como filho do mesmo casal. E dessa vez ele morreu afogado. Aí demorou um pouco, aí ele voltou novamente e vingou. Então foi um caso assim, ele teve que se recondicionar. O perispírito dele estava muito danificado, que ele mesmo danificou, com veneno e com afogamento por suicídio. Aí teve um processo de recondicionamento e ele pôde voltar, já na 3ª vez. Então não é a última, são processos de reparatórios. A reencarnação demora. Essa menina aí que perguntou, que é assim, uns 10 milhões de anos, como disse o Donato, a gente talvez pare de reencarnar. Mônica, espero que você tenha compreendido. E também esse que o Rômulo deu exemplo é só dos alguns motivos que pode ser. São conjecturas, né? Porque cada situação pode ser um outro motivo, né? Da criança vir, se encarnar
ela também brincou aqui agora, que talvez uns irmãozinhos que não estão querendo que a gente aprenda, que a internet sempre cai, né? Mas vamos lá, Romulo, dá continuidade, hein? Ah, você já falou, tem uma pergunta aqui, você já falou um pouquinho disso. Leva-se muito tempo entre uma vida e outra? Ou seja, quanto tempo se leva de intervalo? Não acho que não é para precisar e você acabou de dizer, né? Foi, pois é. Que a Ruana falou, 180 anos eu já estou aqui, ele disse. Sim, Ainda tem pronto. uns que passam 10 anos, 20 anos, a depender do caso. Mas num espírito elevado como tem a Ruana, 180 anos, ele está lá trabalhando firme. Pois é. Deixa eu falar. Teve uma pergunta que a gente fez na outra live. Você acompanhou uma live que Raimundo Nonato estava como convidado falando sobre os animais. E aí a pessoa tornou a perguntar. Eu gostaria que respondesse novamente, né? Porque teve outras pessoas que infelizmente não assistiram a última live. Então a É, pergunta é: pode-se reencarnar num animal? Ou seja, depois que alguém morre, o indivíduo pode voltar reencarnado como um cachorro, por exemplo? absolutamente não. Não tem sentido, não tem nem comparação. A diferença que tem, os espíritos são claros, escrevem isso no Evangelho segundo no livro dos Espíritos. A diferença que existe entre o homem e o animal é como se fosse do homem para Deus, mas é uma maneira até que não tem termos para dizer, mas é muito grande a diferença dos homens para os animais. Dizer que os animais têm espírito, tem sim, ele tem um elemento espiritual, claro, tem a contraparte espiritual, mas os animais não são espíritos formados. Eles são princípios espirituais em formação. Eles têm o emocional dele está se desenvolvendo. Então a gente achar que os animais têm emoção igual a gente é porque é romantizar, é a gente querer, porque a gente gosta do animalzinho, é para ele aprender vivenciar nossas emoções e a gente aprender a amar. Então a gente vai treinando com os animais, né? A gente tem que aprender a amar tudo. Então não dá para, como homem, voltar a reencarnar como Tem animal. É como. isso? Não É retroage. absurdo. Seria como se a gente fosse, já pensou, não tem um menor. É tecnicamente inviável. Inviável. Pronto. E ao contrário, a próxima pergunta. E os animais? As diferentes espécies vão um dia ainda reencarnar como homem? Olha, os animais é assim. Veja só. Digamos, o princípio espiritual já estagiou como mosca. Tudo que ela tiver que aprender como mosca, ela aprendeu. Aí não tem por que mais continuar na mosca, vai para outro. Aí vai aprendendo o que? O instinto, as vibrações, as nuances do mundo espiritual. Porque a parte essencial dele é a parte espiritual que permanece. Aí ele faz experiência novamente. Normalmente os animais reencarnam imediatamente, porque ele não tem a parte mental. Não tem por que ele ficar no mundo espiritual, né? Ele não tem o que fazer no mundo espiritual, gente. Aí ele tem que voltar. A não ser por casos excepcionais, como o Nonato explicou na semana passada. Então os animais quando ele terminar essa fase todinha, aí ele vai se preparar para uma primeira encarnação como ser humano. E Isso leva aí muito sim, tempo. mas leva muito tempo e muita preparação. E aí sim ele pode ser chamado de espírito. Por enquanto é princípio espiritual. Eu sinto tirar um pouco do romantismo, mas é a verdade. Está lá no livro dos Espíritos. É bom repassar que as pessoas têm, né, essas ideias cristalizadas na mente, às vezes, e é bom a gente estar aqui repetindo. Né? Todos os espíritos desejam reencarnar, ou existe casos de reencarnação compulsória, ou seja, na marra, como a gente costuma dizer. O espírito pode atrasar ou adiantar a sua reencarnação? Pode e faz. A gente vê nos romances espíritas, muitos romances espíritas dizendo a mesma coisa, eles retardam e isso é ruim para eles. Porque a contraparte espiritual dele, o perispírito dele fica deformado. É como se ele ficasse impregnado, sabe? De energias pesadas e aquilo vai causando um peso que uma hora ele vai ter que reencarnar e às vezes é uma reencarnação muito dolorosa. Mas a gente vê no Tormentos da Obsessão, naquele livro de Chico Xavier, em que eles vão lá resgatar o Gregório, que era o chefe lá da comunidade, e ele é trazido para a reencarnação, porque uma hora não dá mais para ele segurar, tem que reencarnar. É lei, né? Quem manda no mundo é Deus, não é ele não, mas retarda, faz birra, acontece. O esquecimento das vidas passadas nos é necessário? Por quê?
é necessário, porque se a gente tivesse, por exemplo, a consciência diária de que está convivendo com alguém que lhe fez muito mal, e a gente só vê o nosso lado e não quer ver o outro lado, ia ser impossível, né? Por isso que tem esse mecanismo de esquecimento. Natural, a gente quer que lembrar da outra encarnação, mas não lembra o que comeu o mês passado. Alguém por acaso aqui lembra exatamente o que comeu a semana passada, nesse mesmo dia? Eu não lembro o que eu comi ontem. Pois é, a não ser que seja um jantar especial, muito requintado, aí Pois você lembra. é. Mas de forma ordinária você não lembra. Isso é um mecanismo natural, é até uma proteção. Quando alguém sofre um trauma, a gente tem um trauma e esquece, né? É uma defesa. É um Uma mecanismo benção natural aqui também, né? Uma benção. e Os espíritos, necessário. os espíritos reencarnam sempre com o mesmo sexo? Eles podem escolher o corpo que vai reencarnar? Olha, o espírito, eles não podem escolher assim, sabe? Eles são atraídos. Agora, normalmente, via de regra, os espíritos têm todos, cada um tem seu mentor, cada um tem seu anjo guardião que cuida para direcionar, dar alguma direção às nossas vidas e ajudar na nossa evolução. Então, você tem uma linha, segue uma linha masculina e depois assim, ó, chega, vamos dar um tempo, que vamos aprender a linha feminina. Tanto é que dentro de nós temos o ânima e o ânimos. Nós temos a contraparte feminina, né? Tem muitas pessoas que são homens, mas que gostam de fazer coisas que normalmente as mulheres fazem. E tem mulheres que são muito mulheres, mas gostam de fazer coisas que os homens fazem. Porque nós temos as duas partes dentro de nós. Isso é um outro processo natural. É como aquela E aí música, pode. né? Sou masculino e feminino. É verdade isso mesmo. Isso é a ciência, mostra. Ok. Rômulo, ressurreição e reencarnação são a mesma coisa? É porque a reencarnação é uma palavra que não existia. O termo técnico, né? Nem ressurreição e nem reencarnação, não existia essa palavra. Existia assim, voltar a aparecer, ressurgir. Por exemplo, eles perguntam Jesus perguntou a Pedro, quem eles dizem que eu sou? Aí ele diz assim, uns dizem que é João Batista, outro que é um dos profetas que voltou que surgiu novamente. Aí vós o que dizeis? Que és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, não foi o Espírito Santo que te disse isso. Ou seja, Jesus não negou. Você vê que era comum achar isso, que foi algo, que é a reencarnação de alguém. Era uma crença normal para eles. Só que o termo que ele usava não tinha assim, reencarnar, tinha assim, ressurgir. Surgiu de novo, apareceu ali, fulano, ou seja, nasceu como? Como é que nasce? Só pode ser através do parto, ou não ia ser por mágica, né? Não ia aparecer pronto. É só ver o diálogo com Nicodemos, né? Pelo parto, pela mamãe. Não tem jeito. Tem uma pergunta aqui agora. Da Mônica Sobrinho. É feita uma reunião antes com o espírito para anunciar sua próxima morada? Ele pode escolher para onde gostaria de ir? Olha, é assim quando ele tem merecimento para tal e tem consciência para isso. Então é feita a negociação. É só ler aquele livro de André Luiz, rapaz. A reencarnação de Aniceto. Eu esqueço o nome agora, não vou perder tempo para lembrar o nome. Mas ele descreve tudo, desde o momento da negociação todinha, até o parto, até depois do parto. Mostrando todo esse processo, né? Então é negociado, o menininho faz com que o pai tem que ser convencido a aceitar, porque era o inimigo dele que ia reencarnar. E é todo feito, tudo isso acontece, é negociado antes. É parecido, Nada é por semelhante acaso. com a pergunta da Soraya aqui agora. A Soraya Afonso, ela está aqui perguntando, as pessoas que morrem no mesmo ano, elas reencarnam no mesmo ciclo ou cada um tem um processo particular? É semelhante ao que você está acabando de falar, né? Você pode comentar um pouco? É uma coincidência, né? Normalmente a pessoa tem um processo de reencarnar, né? E cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo de reencarnar. Não é igual para todo mundo. Né? Acontece um som de necessidade. Allan Kardec disse que iria reencarnar
ia voltar para concluir a obra. Ele disse. E ele fez até o cálculo lá em obra suposta, quantos anos ia demorar. Quem quiser pesquisar, vai lá, olhar. Que está O lá. Raimundo Nonato está aqui te ajudando a lembrar aqui o nome do livro, Reencarnação de Segismundo. Você estava contando agora o relato. Né? É o nome, não me lembrei agora. A gente está correndo no carro do tempo, senão o Instagram não dá tempo para a gente concluir. Tem uma pergunta agora aqui muito importante, que muitas pessoas têm dúvida com relação a isso também. Para fechar, e depois eu deixo você encerrar. Com relação às pessoas que praticaram, por exemplo, assassinatos, estupros, pedofilia, suicídio, enfim, uma série de atos ruins, né, que fazem parte de uma programação individual da reencarnação. Ou seja, a pessoa está querendo saber se isso também é planejado. Ou seja, há planejamento para isso, da pessoa vir como suicida, da pessoa vir como pedófilo ou como, né, um estuprador? Não pode, né? Deus não manda ninguém aqui fazer o mal. Agora, a pessoa tem a predisposição. Se você tem a predisposição, aparece a oportunidade, não é isso? Aí você não resiste, não resiste e faz. Mas a gente vem aqui para não fazer. Mas termina acontecendo. Deixar claro que não é algo planejado, né? Sobre isso aí que você, isso aí que você falou, Divaldo Franco falou não tem muito tempo sobre aquele do Marquês de Sade, do livro Sexo e Obsessão, que é um livro maravilhoso de Divaldo Franco, em que o Marquês de Sade é atendido lá no mundo espiritual, é o famoso Marquês de Sade, em que ele é preparado a reencarnação dele para ele se recuperar. E Nonato falou sobre isso. Acho que foi Nonato que falou detalhadamente, Divaldo Franco também, contando a história todinha dele, como depois ele veio como um padre, e como ele teve já uma certa recuperação, que foi ajudado, e depois lá no mundo espiritual novamente ele é atendido, para ele vencer todos os traumas que ele causou a si mesmo. Então essas pessoas são pessoas que vêm com defeito, ela é assim. Aí mas ela tem que ter a oportunidade de se recuperar. E aí vem na encarnação. Agora, ninguém faz o mal a alguém que não esteja no esquema, entendeu? Esteja encaixando. Não acontece por acaso. Foi lá e eu passei por um assassino e ele me matou. Não, só se você estivesse na sua hora, no seu momento. Não é uma bagunça, tem uma cadeia, uma teia muito bem feita. Com certeza. A Sandra Mara está aqui perguntando agora sobre as mortes coletivas, se teriam propósito reencarnatório. Sim, as mortes coletivas, então, por exemplo, nessa pandemia mesmo, a pessoa fica achando, meu Deus, vou morrer, se tiver que morrer. Porque você vê que chega lá velhinho de 100 anos, sai. E às vezes chega jovem lá, não sai. Estou falando que cai na parte mecânica, né? Então acontece, isso aí é em função da necessidade de cada um, em função daquele momento. Não é uma bagunça, é uma coisa esquematizada, dentro de um plano muito maior do que nós possamos imaginar, seguindo as leis de Deus. A lei de causa e efeito. Se ele não tiver conhecimento, né? Sim, sim. Então, Rômulo, para fechar, que infelizmente o tempo é curto, o Instagram nos dá um bom tempo. Eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo para a próxima live, que será algumas questões que o Rômulo até pontuou aqui agora, seria interessante vocês participarem também, sobre causa e efeito. Anotem aí, na agenda de vocês, tá bom? Segunda-feira tem o sorteio do livro, fiquem atentos, às 18 horas, vamos ver quem ganhou. Será que foi você, Rômulo? Você está participando da promoção também? Pronto. Então, assim, vou fazer aqui, fechar com uma última pergunta. Você responde essa pergunta e deixa a mensagem para o nosso público aqui agora, tá? Comente essa afirmação. Uma mensagem para nossos internautas que estão nos escutando, os que também vão assistir depois. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que ela é vivida. Deixa a palavra para você. Eu não diria assim a intensidade, e sim a qualidade, né? Qualidade. Porque você pode viver intensamente e viver mal. Intensamente no mal, isso não vai ser bom para você. Sabe? Então, é a intensidade, sim, e a qualidade. Então, por exemplo, Divaldo Franco tem uma reencarnação intensa. Chico Xavier teve uma reencarnação muito intensa. Ele
ele só dormia 1 ou 2 horas por dia, sempre fazendo bem, sem parar. Então, olha, aquilo é a natureza dele. Né? Divaldo, você vê que está com 94 anos e os espíritos querendo mais. Chico teve 7 moratórias, Divaldo deve não sei quantas também. Eu sei de uma que ele tinha angina e foi curado. Ele relata, né? Saibaba apareceu a ele e curou a angina dele. Ele que disse. Então, várias moratórias. Por quê? Porque é bom para o universo, é bom para o mundo que ele permaneça. Ele é necessário aqui mais do que lá. Então ele está ficando por isso. Talvez não seja nem vantajoso para ele. Talvez seja um sacrifício permanecer. E lá no mundo espiritual já tem programação para ele também, né? Então é isso, não é intensidade, sim qualidade. Mais intensidade. Então, Rômulo, muito obrigada pelo ensinamento, foi maravilhoso. Nós vamos disponibilizar essa live no Instagram, no Facebook, no YouTube também. E com certeza eu acho que ficaram muitas coisas ainda assim aberto. Vamos convidar a Rômulo para estar gravando uma mini palestra para a gente. A gente vai estar divulgando depois nas redes sociais para vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. E fica aí a reflexão na noite de hoje, né? Rômulo tocou aí na pandemia. Estamos todos realmente em casa. Vamos refletir um pouco sobre as nossas vidas. Como ele falou, o que é que podemos fazer de melhor para nós, para a nossa família, para o nosso irmão? Vamos refletir sobre o objetivo da nossa reencarnação. Eu, ele, você, cada um de nós tem uma missão individual. O que é que nós estamos fazendo para colocar isso em prática? Né? Vamos orar e vamos realmente refletir. Escreve no papel, reflete um pouquinho, tira um minutozinho do dia para pensar um pouquinho sobre isso. O que é que a gente pode fazer por nós e pelo mundo nesse momento? Então, uma boa noite a todos, gratidão, até sexta-feira que vem. Até lá então. Muita paz para todos.